Eu tenho uma má e uma boa notícia para o Flamengo, que hoje joga uma partida importantíssima de Libertadores na Argentina. A má notícia é o retrospecto dos clubes argentinos contra os nossos em 2025. É assustador. Em diferentes competições, foram 12 jogos envolvendo times brasileiros e times argentinos. 7 vitórias dos argentinos, uma só vitória de time brasileiro e 4 empates. Olha a diferença de gols. Os caras marcaram na gente 16 gols na soma desses confrontos e a gente só machucou eles 6 vezes. Vou por clube. O Botafogo encarou o Racing pela Recopa, perdeu os 2 jogos de 2-0 e perdeu na Libertadores do Estudiantes de 1-0. O Flamengo perdeu em casa do Central Córdoba por 2-1 no Maraca. O São Paulo é a única vitória de time brasileiro, derrotou o Tajeres na Argentina 1-0. O Fortaleza levou do Racing 3-0 em Fortaleza, né? O Racing fez a festa esse ano contra os nossos times. E na Sul-Americana é pior ainda. A gente não tem nenhuma vitória contra eles. O Corinthians perdeu em casa do Huracan 2-1. O Grêmio empatou com o Godoy Cruz 2-2. O Vasco empatou em casa com o Lanús. O Vitória empatou as 2 partidas que fez com o Defensa e Justiça, 0-0 e 1-1. E o Cruzeiro perdeu de 1-0 de um dos piores times do futebol argentino hoje, que é a União Santa Fé. Ah, mas o que o Flamengo tem a ver com o Botafogo, Fortaleza, Corinthians? A questão é que esse retrospecto, para mim, ele passa um recado muito claro em 2025. Como a diferença financeira segue abissal, os times argentinos não deram um salto do ano passado para esse, a única explicação para isso é que eles estão se preparando melhor que a gente para esses jogos. Eles estão estudando melhor os times brasileiros e eles vêm mais preparados mesmo para os jogos. Eu estou vendo times inferiores aos nossos dominarem as partidas, como o Central Córdoba no Maracanã. Essa é a má notícia. Tem sido uma encrenca enfrentar times argentinos. A boa notícia é que o Flamengo está vacinado. Viu o que o Central Córdoba fez no Maracanã e eu imagino vai se preparar muito melhor para o jogo de hoje. Aliás, diria que o Flamengo está duplamente vacinado, porque das 3 derrotas que o time tem sob o comando do Felipe Luiz, em comum a elas, ou pelo menos contra o Central e contra o Cruzeiro, foi que os adversários pressionaram o Flamengo na saída de bola. E certamente o Felipe Luiz está pensando algum remédio para isso, para acontecer hoje algo diferente daquilo que se viu no Maraca, contra o Central Córdoba, e domingo, contra o Cruzeiro no Mineirão. O Flamengo nem tem a obrigação de ganhar. Com um empate, ele já volta bastante vivo da Argentina. Por fim, por mais que a gente esteja reinando absolutamente na Libertadores, nunca foi tão grande a diferença entre times brasileiros e argentinos. Esse retrospecto, até o momento, em 2025, deixa muito claro, tem que sempre respeitar times argentinos quando encaram os nossos. Olha só, meus amigos, se tem uma coisa que não dá pra ignorar em 2025, é o absurdo domínio dos times argentinos sobre os brasileiros. Os números são chocantes: 12 jogos, 7 vitórias deles, só um nossa. Gols, 16-6. Uma vergonha. O Botafogo levou 2-0 2 vezes do Racing. Flamengo perdeu em casa pro Central Córdoba, um time que nem deveria assustar. O São Paulo foi o único que salvou a honra. O resto, Corinthians, Vasco, Fortaleza, ninguém escapa. E sabe o que é pior? A diferença financeira é gigante. Os times BR têm muito mais grana, mas os caras chegam com tática, estudo e vontade. Enquanto a gente dorme, eles atacam. O Central Córdoba meteu um baile no Maracanã, e o Flamengo não pode repetir esse vexame hoje. Mas calma, rubro-negrada, porque tem uma luz no fim do túnel. O Flamengo tá vacinado. Viram o que aconteceu, sentiram o baque, e o Felipe Luiz precisa arrumar um jeito de não afundar na pressão argentina. Se não resolver isso, pode ser mais um capítulo triste nessa temporada de humilhações. Resumo da ópera: o futebol brasileiro tá sendo engolido pelos argentinos em 2025. E se o Flamengo não reagir hoje, a crise vira um tsunami. Tá na hora de acordar, ou a piada vai ficar ainda pior.